Oi, galera, tudo bem? Como vocês estão? Vocês são bem tímidos, né? Ninguém fala nada, ninguém comenta nada, eu fico falando sozinha naquele grupo. Pode conversar, gente, pode mandar mensagem, pode falar o que vocês estão achando da aula, o que vocês estão achando do bloco de atividades, se estão conseguindo fazer, se não estão, quais que são as dificuldades. Podem conversar comigo, eu tô esperando, tá? Mas mesmo assim, com vocês em silêncio, nós vamos começar hoje um novo tópico da nossa revisão. Nós vamos começar a estudar, a relembrar, no caso, o que são as equações do primeiro grau. Então, nessa aula, nós vamos relembrar o que é uma equação e como descobrir se um número é ou não raiz ou solução de uma equação do primeiro grau. A primeira coisa que a gente tem que entender na aula de hoje é o que é uma equação. Então, vamos responder essa pergunta primeiro. O que é uma equação? Uma equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade, ou seja, tem que ter uma igualdade nela. E, além disso, a gente sempre vai ter um valor desconhecido, que a gente vai chamar de uma letra. Então, o nome desse valor desconhecido vai ser uma letra qualquer, e ele vai receber o nome de incógnita. Então, para ficar mais claro o que é uma equação e o que não é, eu coloquei alguns exemplos no slide. Então, vamos acompanhar comigo. Entre as sentenças abaixo, quais representam uma equação? Então, em cada um desses itens, a gente tem que identificar se aquela sentença é uma equação ou não. Então, item A, 2x mais 5 menor que 3. Isso é uma equação? Não, porque eu falei que uma equação ela é expressa por uma igualdade. Tem uma igualdade nessa sentença? Não, então ela não é uma equação. Item B, 7 menos 3 é igual a 2 mais 3. Essa sentença é uma equação? Não. Por quê? Tá, ela tem um sinal de igual, ela é uma igualdade. Mas, além disso, o que a equação tem que ter? O que eu falei que ela tem que ter? Um valor desconhecido que a gente vai nomear por uma letra. Tem algum valor desconhecido nessa sentença? Não, não tem. Então, ela também não é uma equação. Item C. 8 é igual a 6y menos 4. E essa sentença é uma equação? Sim. Olha só, ela satisfaz as duas condições. Ela tem uma igualdade e, além disso, ela também possui um valor desconhecido, que nesse caso é o y. Item D. 3x mais 7 é igual a 1. É uma equação essa sentença? Sim, também é uma equação. Por quê? Porque tem uma igualdade e, além disso, tem um valor desconhecido, que nesse caso é o x. Último item, item E. 3 é diferente de menos 2x. É uma equação essa sentença? Não, não tem sinal de igual, então ela não é uma equação. Outra coisa que a gente tem que saber sobre as equações. Tá, elas sempre têm um sinal de igual, isso aí eu acho que vocês já entenderam. Mas tem algumas nomenclaturas que é bom a gente saber também. Então, tudo que tá, a expressão que tá antes da igualdade, antes do sinal de igual, a gente chama de primeiro membro da equação. E a expressão que tá depois do sinal de igual, a gente chama de segundo membro da equação. Tá, agora eu acho que já deu para entender o que é uma equação. Mas o título da nossa aula é Equação do Primeiro Grau. E o que tem que acontecer com uma equação para ela ser considerada uma equação do primeiro grau? As equações do primeiro grau são aquelas em que o expoente da minha incógnita é 1. Então, vocês já estudaram potenciação nos anos anteriores e eu acredito que vocês já saibam que quando eu tenho um número e ele não tem expoente, isso significa que o expoente é 1. Então, só relembrando essas coisas. Para a gente entender direitinho essa parte de equação do primeiro grau, eu coloquei uns exemplos. Primeiro exemplo, 4x menos 4 é igual a 8. Essa é uma equação do primeiro grau? Sim. Qual que é a minha incógnita? X. Qual que é o expoente do meu x? 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Segundo exemplo, 3x ao quadrado menos 5 é igual a 16x. Qual é a minha incógnita? X. Só que nesse caso eu tenho um x ao quadrado e um x. Qual que é o maior expoente que eu tenho?
O 2, porque eu tenho x ao quadrado. Então, ela não é uma equação do primeiro grau, porque o meu maior expoente da incógnita não é 1, é 2. Terceiro exemplo, item C. X ao cubo menos 2 igual a 2. É uma equação do primeiro grau? Não. Qual que é a minha incógnita? X. Qual que é o expoente do meu x? 3. Então, essa não é uma equação do primeiro grau. Então, a gente já viu que toda equação tem que ter um valor desconhecido, que a gente vai representar por uma letra e que nós vamos chamar de incógnita. Só que esse valor desconhecido, essa letra, ele pode assumir vários valores. Só que o que acontece? Alguns desses valores fazem com que a minha sentença seja verdadeira e outros não. Então, esses valores que fazem com que minha sentença seja verdadeira, a gente chama de raiz ou solução da minha equação. Então, vamos fazer alguns exemplos só para ficar bem claro como que eu verifico se um número é ou não raiz de uma equação. Então, primeiro exemplo. O número 2 é raiz da equação 3x mais 10 igual a 4x mais 8? O que eu tenho que fazer? No lugar do x, eu tenho que colocar o 2 e fazer as contas e ver se no final eu chego em alguma coisa verdadeira. Então, o primeiro membro vai ficar 3 vezes 2 mais 10, que é igual a 6 mais 10, que é igual a 16. No segundo membro, 4 vezes 2 mais 8, que é igual a 8 mais 8, que é igual a 16. 16 é igual a 16? Sim. Então, isso significa que o 2 é uma raiz dessa equação. Segundo exemplo, o número 5 é raiz da equação 3x menos 9 mais 4 igual a x menos 1? De novo, no lugar do x eu tenho que colocar o 5 e fazer as contas para ver se no final eu chego numa verdade. Então, vamos fazer no primeiro membro primeiro. Vai ficar 3 vezes 5 menos 9 mais 4. 3 vezes 5, 15. 15 menos 9, 6. 6 mais 4, 10. Segundo membro, 5 menos 1 igual a 4. 10 é igual a 4? Não. Então, isso significa que 5 não é uma raiz dessa equação.